Boa tarde, meus amigos. Graça e paz a todos. Passei do dia, né? Deveria ter feito essa live na terça-feira. Não consegui e vou fazer agora nesse momento. Esse é um momento que eu tiro pra gente compartilhar. Pra eu compartilhar um pouco, né? Da minha devoção, do meu devocional. E conversar com vocês sobre coisas que são corriqueiras, pertinentes a esse momento, ao que está acontecendo, certo? Eu vou desabilitar aqui os comentários só para que eu tente ser mais sucinto, porque eu sempre tento, eu não consigo, mas eu tento, tá? Mas é isso aí, eu coloquei até um título aí, que até mãe desampara, mas ele não. E é incrível, né? Quando você vem de uma família bem estruturada, quando você prova verdadeiramente do amor de mãe, quando você tem a mãe, certo? Aquela que você não trocaria por nada, nem ninguém. E aí você pensar nisso, de que existem sim mães por aí que desamparam, existem pessoas que são largadas, que são deixadas, que são desprezadas, né, dessa forma. Contar rapidamente para vocês a experiência da minha vida. Mesmo antes de conhecer o Evangelho, a minha casa nunca foi uma casa onde só nós morávamos, onde só meu pai, minha mãe e os 3 filhos. Não, a nossa casa desde sempre acolheu alguém, sempre teve outras pessoas morando junto. E aí foi quando, de cara, muito cedo, eu comecei a ver isso, eu comecei a entender isso. Pô, tal pessoa está aqui porque não tem para onde ir, então meu pai o acolheu. Tal pessoa está aqui porque a sua família não lhe dá o valor devido, não lhe dá o suporte. Então, precisando de ajuda, meu pai fez dessa forma. E é maravilhoso depois a gente entender tudo o significado disso, porque, por exemplo, na Bíblia diz que muitos não sabem, mas hospedaram anjos, sabe? Então, falando da importância de você estender a mão àquele que precisa, né? E nesse caso, falando sobre ser hospitaleiro. E aí, por exemplo, sobre as falas de Jesus, ele fala que quando você faz algo aos pequeninos, ou seja, a quem passa fome, a quem tem necessidades, você faz a ele, né? Então, que coisa interessante, né? Que coisa maravilhosa. Esse texto que fala sobre a mãe desamparar, ele está em Isaías 49. Eu vou só ler do 14 ao 16. Porém, Sião diz, já me desamparou o Senhor, e o meu Senhor se esqueceu de mim. Porventura, pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Eu vou parar por aqui. Mas é isso. Você vê, quando a Bíblia fala, quando Deus fala do seu amor, ele faz uma comparação, né? Faz uma menção a algo terrível para muitas pessoas entenderem. Por exemplo, se eu baseasse simplesmente no que eu vivi na minha casa com a minha mãe, eu não entenderia isso. Fala, mano, como assim uma mãe desampara? Mas sim, cara, sim, e infelizmente cada vez mais comum. E isso acontece. E aí, qual que é a nossa esperança? A gente saber que nós temos um Criador que não esquece da gente. E o que ele mais deseja, nós juntos dele, né? E quando eu pensei em falar sobre esse tema, sobre desamparar, eu pensei nas circunstâncias da vida, né? A gente, muitas das vezes, eu pelo menos, essa semana, por esses dias, eu pensei uma coisa. Eu falei, cara, às vezes parece que alguma circunstância vem e bate na gente de um jeito que a gente esquece de tudo. De
tudo que a gente faz. Por exemplo, isso aqui, todos os dias eu leio. E conheço bastante coisa, sei de muita coisa que eu passo no dia a dia. Então poderia me recorrer ali, eu me atentar e confiar simplesmente e passar por cima disso. Mas às vezes as circunstâncias elas vêm de uma forma que parece que tipo sumiu todo mundo, tudo tá escuro, sumiu todo mundo e só tem você e Deus. E aí Deus não te atende e o seu problema é a prioridade, ou seja, você se vê como um ser especial. Sim, diante de Deus você é um ser especial, mas não dessa forma, que tipo, ai, tadinho, colocar a chupeta na boquinha dele, ai, vou ter... Entendeu? Então, nessa questão, não. Mas é isso. A gente sabe do quanto Deus é bom, do quanto Deus é fiel, do amor dele, da confiança que temos que ter. E no fim somos pegos, né? Por essas aflições do dia a dia, que tá mais do que todo mundo sabe, que é normal, faz parte da vida. E por que a Bíblia é maravilhosa? Porque a Bíblia poderia simplesmente contar só maravilhas, né? Só de coisas boas, né? E nos esconder tantas coisas, mas não. Aflições, tá? Como Jesus diz, no mundo tereis aflições, né? E aí a gente, muitas das vezes, com algum problema, a gente dá tão valor ao problema que a gente esquece de quem está aí para nos dar o suporte, de como ele pode nos dar o suporte, de como ele pode e deve e quer nos ajudar, certo? E aí eu pensando em tudo isso e falando da bondade de Deus, eu me lembrei do Salmos 34, Salmos 34 no versículo 8, que mesmo que assim, a gente pode se esquecer em algum momento, mas, por exemplo, no Salmos 34, versículo 8, nos diz algo maravilhoso, Salmo de Davi, certo? E sobre a ocasião em que ele se fingiu de louco. Não sei se você conhece a história de Davi, mas em algum momento para Davi... para que Davi não morresse, vamos assim dizer, né, propriamente disso, não fosse, ele se fez de louco. E nesse salmo, no Salmos 34, no versículo 8, nos diz assim: provai e vede que o Senhor é bom, como é feliz o que nele se refugia. Então esse é só um. Se pensar, as aflições estão aí. Existe um Deus que sofre contigo. Essa é uma realidade que as pessoas também muitas vezes não compreendem. Existe um Deus que sofre contigo. Existe um Deus que chora a tua dor. E esse Deus é bom. E aqui, através da palavra, no Salmos 34, versículo 8, nós temos um convite para provar e ver de que Ele é bom. Num outro salmo que eu gosto muito, né? Um outro salmo que eu gosto muito, que é o 121, fala também sobre proteção, né? Eu já falei até esses dias, a gente vive num mundo que os carros, né? Todos os carros, muitos carros você vê o adesivo do livrai-me de todo mal, amém. Ou até outras coisas, outros jargões aí que foram tirados da Bíblia que não fazem referência, não fazem menção. Ontem eu estava vendo uma publicação, por exemplo, do Neymar, e eu gosto muito quando ele faz aquelas publicações com os versículos bíblicos, porque ele fala e ele coloca referência. E isso faz toda a diferença, você falar e colocar uma referência. Para mim, muitas das vezes, quando eu leio e simplesmente leio, para mim aquilo ali é um jargão simplesmente, é um clichê, é qualquer coisa. Mesmo conhecendo, porque eu falo, cara, você tem que ter a referência. De onde você tirou isso? Por quê? É uma frasezinha que você achou e tá usando? Como é que é? Eu vejo alguns amigos que postam um livrinho. Eu sei que assim, eu não sei ao certo como é que é, mas uma das pessoas, até da família da minha esposa, ela posta lá o livrinho e esse outro meu amigo também posta. Eu sei que ela é espírita e ele é umbandista, né? E é engraçado que quase todos os dias eu leio o que diz ali. E eu acho referência bíblica para tudo, para tudo.
Você lê ali o que diz e eu já me vem na mente os versículos, já me vem na mente, tipo, a base daquilo. Só que aquilo não baseia em nada, digamos assim. Né? Faz um paralelo, mas não dá uma base. Né? E uma coisa interessante também de falar que é o seguinte, a gente consegue ver Deus em tudo, se a gente quiser. Você consegue ver Deus em tudo. Deus falando com você através de atos. Às vezes as pessoas olham assim para nós crentes e acham que tipo, são irrepreensíveis, né? Deveriam ser, mas verdadeiramente não são. Mas eu sou alguém que observo muito e aprendo muito com outras pessoas que não creem em nada. Gosto muito, por exemplo, eu assisto vídeos do Pondé, por exemplo, um cara que ele é declarado ateu, porém, quando você vai ver o discurso do cara, quando você vai ver o que o cara fala sobre Bíblia, o que o cara fala, você fala, mano, ele só não sabe que ele já não é mais um ateu, sabe? Mas é isso, um cara muito inteligente, e eu aprendo, por exemplo, com um cara desse. Assim como eu aprendo com amigos meus que de religião afro, católico, sabe assim? Eu gosto muito da expressão de Sócrates quando diz que só sei que nada sei por isso. Porque através da humildade você consegue aprender. Você se aproxima de alguém, não mostrando que você sabe algo, não tipo, não, eu já sei. Não, você vai e fala, não, não sei. Eu não sei. E com isso você aprende. Eu acho muito interessante isso. E esse modo, né, de agir. Então eu gosto muito e gravo muito isso pra mim. Porque em qualquer lugar, eu posso chegar na sua academia, você está treinando e eu te observar e simplesmente observar. E eu não falar nada, se eu não for pedido. A pessoa fala, mas você não... Não, é isso. Se eu for chamado, eu falo. Se eu não for chamado, eu não falo. E agora também é aquilo. Se eu for chamado, eu falo pra caramba. Ó, Salmo 121 é muito bom, porque fala que olho para os montes e pergunto de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não deixará que você tropece. Aquele que o protege não cochilará. Aquele que guarda Israel não cochila e nem dorme. E aí esses dias eu vi um carro que tinha um monte de apetrechos, um monte de coisas assim religiosas e tal. E tava escrito isso. Que quem me guarda não dorme, quem me guarda não cochila. Eu olhei e falei assim, é mentira. É mentira e tá plagiando o nosso Deus. Aí você olha assim e fala, cara... E aí isso nos faz, eu pelo menos me penso assim, falo, cara, não é desse jeito, não é assim que é. Porque o diabo ele foi expulso do céu por quê? Porque por sua inveja, ele queria ser como Deus é. E por que ele tem muita raiva da gente? Por que ele busca nos destruir? Porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, por isso, o ódio dele para conosco, certo? Então, quando você vê por aí falando que qualquer outra coisa, não sendo o Deus de Israel, não sendo o Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que não dorme, é mentira, filho. É mentira. Entendeu? Porque só ele que não dorme, só ele é efetivo. E aí até me faz lembrar também do seguinte, é como eu falei para vocês, eu vejo Deus em tudo. Então Deus fala comigo através de cada coisa, assim. Por exemplo, quando a gente vai buscar aqui, quer ver? Quando ele diz que, deixa eu achar aqui a referência, não vou achar. No Salmo 121 mesmo, no versículo 4, quer ver? Deixa eu ver se no 4 aqui, essa minha... Não, se eu não lugar a casa. Me perdoem, tá? Porque eu não faço nada muito bem elaborado, tá? Mas assim, eu compartilho das minhas ideias e do que eu estou lendo, do que eu vou lembrando. Mas eu vou procurar melhorar, vou fazer um negócio melhor. Então,
Salmo 127. Salmo 127 já começa assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Aí, como eu falei pra vocês que Deus fala comigo através de várias coisas, tem uma música acho que é do Racionais. Eu sei que essa parte é do Mano Brown, mas ou é sua função com Dexter. Mas eu sei que a música diz assim: não tem alarme bom quando o bom ladrão quer. Parece que é um bagulho assim. Não tem alarme bom. E aí na hora eu lembro disso. Que eu falo, cara, de certa forma é verdade. Você pode ter o sistema de segurança que for, cara. Se Deus não guarda, tá perdido. Tá perdido. Entendeu? Então, você vê, até nisso eu vejo uma referência e falo, cara, verdade. Por quê? Porque os caras conhecem, os caras podem dar jeito em tudo. Mas se Deus guarda, filho, se Deus guarda, acabou. Nada acontece. Se Ele guarda. E agora é lógico, existem as permissões de Deus, por isso que é muito difícil, ainda mais nesse momento terrível que a gente está vivendo, algumas declarações que a gente costuma fazer ou gosta de fazer. Quando eu falei de Deus, eu falei Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, é porque para mim é quando é válido. Quando você simplesmente fala em Deus, eu não dou muito valor, porque Deus pode ser qualquer coisa, Deus pode ser um nome clichê. Até o ateu tem um Deus, ele só não sabe. Mas até o ateu ele tem um Deus. Qual que é? Não, eu tô aqui para ser feliz. Então, a felicidade é o seu Deus. Você está buscando isso? Ok, é isso aí. É o dinheiro. Opa, o dinheiro é o seu Deus. Entendeu? Então, assim, Deus pode ser qualquer coisa. Então, quando se fala em Deus, para mim, é lógico que eu prefiro que fale Deus do que fale universo. Que eu acho muito zoado, universo. Mas tudo bem, cada um. Mas, enfim, quando fala em Deus para eu ter atenção, você tem que mencionar algo mais. Quando eu falo de Deus, eu sei qual Deus que eu estou falando. Quando eu falo que Deus te abençoe, eu sei quem é o Deus que eu estou pedindo a bênção sobre a sua vida. Então, assim, fez menção a Deus e não tem nada a ver com Jesus Cristo, para mim, até com minúsculo eu escreveria. Agora, quando fala em Deus, Pai de Jesus Cristo, aí já outros 500. Deus, Jeová, Deus, que tem tantos e tantos nomes. Então aí eu dou valor. Aí sim eu me atento. Aí quando eu falo para você, Deus te abençoe, você diz simplesmente amém, assim seja. Eu não gosto de expressão obrigado, mas acontece. E eu não gosto do a todos nós. A todos nós. Eu leio de ponta a ponta e não acho isso. Eu acho amém. Né? A todos nós. Sei lá, eu acho que às vezes eu fico pensando, eu falo, mano, é tipo assim, acho que alguém um dia fez uma mandinga pra alguém e alguém não botou uma fé que aquilo lá pro bem. E aí recebeu aquilo de uma forma que falou assim, não, a todos nós, a você também, que ele te dê em dobro. Ou seja, se for algum mal que tu tá mandando pra mim, que seja o dobro pra você, sabe? Que seja uma atribuição assim. Então, enfim, é só uma coisa que eu falo assim, porque quando a pessoa fala, eu seguro, eu falo, caramba, não. Mas tudo bem. Eu sei o que eu estou fazendo. Quando o cliente entra aqui, quando o cliente vem aqui, quando alguém manifesta o desejo em comprar, eu sei o que eu peço a Deus pela vida dele. Eu sei como eu agradeço a Deus pela vida dele. Eu sei como ele sai aqui abençoado, porque eu guardo uma palavra comigo, que foi sobre quando Deus manda Abraão sair da sua parentela. A primeira parte do texto diz, abençoarei os que te abençoarem. Então essa palavra eu levo comigo. A segunda parte diz, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Aí eu já fico tranquilo, já deixo de lado, porque eu falaria com o Senhor. Hoje nós estamos em outra era, né? Enfim, mas a primeira parte eu tenho certeza. Ele abençoa aqueles que me abençoam. Então, só pra gente finalizar aqui, eu quero, lógico, ir lá para Pedrão, 1 Pedro, capítulo 5. Cara, maravilhoso texto. Pedro é alguém que eu me identifico muito, porque Pedro era zica, né, tio? Então eu me identifico demais com Pedro. E em 1 Pedro 5, deixa eu ver, acho que eu vou ler essa daqui. Não é essa.
1 Pedro 5, versículos 6 e 7. Na verdade, era só o 7 que eu gostaria, mas como o 6 é muito importante, eu puxei para o 6 também. Porque o 6 fala do teu requerer, da forma de você requerer as coisas diante de Deus, né? Você pode chegar no blefe, você pode chegar chegando, você pode chegar determinando, como os caras ensinam. Eu vejo que não. E aqui, por exemplo, diz: portanto, humilhem-se sob o grande poder de Deus, e no tempo certo ele os exaltará. Entreguem-lhe todas as suas ansiedades, pois ele tem cuidado de vós. Isso aqui é consolo, né? É conforto pra gente. No nosso dia de angústia, no nosso dia de aflição, a gente lembrar. Eu até falei esses dias na célula, inclusive nós temos uma célula de segunda-feira às 20 horas. Se alguém de repente manifestar um interesse de participar, manda um direct aí, eu mando o link no horário, é online, e aí a gente participa. É uma célula onde a gente compartilha da palavra, a gente fala de si, a gente... ou seja, é algo para ser bênção, uma reunião para ser bênção na sua vida. Se você tem interesse, manda aí um direct aí, para segunda-feira você está com a gente. E como eu falei, né? Isso aqui, ele é um consolo, né? É um conforto de você saber que, ele quer te conhecer. Ele quer saber quem é você. Jesus nos ensinou a oração dominical, e quando alguém, né, um fariseu estava orando em público, né, se mostrando e tal, e aí Jesus deu-nos o exemplo de como fazer a forma correta, de você no secreto, você no seu quarto, entrar, fechar a porta, e ali é você e ele. E aí, inclusive, Jesus diz que aquilo que você pedir em secreto, Deus vai te exaltar, Deus vai te dar em público, né? E quando eu falo aqui de lançar toda a sua ansiedade, eu vejo que a gente tem um caminho aberto. Eu vejo que a gente tem um caminho aberto e à disposição de um Deus que quer realmente te conhecer. Aí você fala assim: nossa, mas ele não sabe todas as coisas? Sim, ele sabe todas as coisas. E se não precisasse dizer para ele, essa parte aqui na Bíblia não teria. Esse é um dos versículos que fala de que fazer conhecido todas as coisas diante dele. Então ele sabe sim de todas as coisas. Existem orações assim, né? Oh, Senhor, tu sabes. Ok, ele sabe, mas ele quer ouvir de você. E esse é o momento, essa abertura que você tem para você falar. Inclusive eu falei na célula esses dias, eu falei: cara, tem irmão que é bênção, tem irmão que eu entro ali, é só adoração, só gratidão. Mas tem irmão que eu entro ali e eu solto os cachorros, filho. Eu solto os cachorros. Por quê? Porque eu posso sim. É no meu, quando fala lançar toda a ansiedade, né? É isso, fazer conhecido tudo aquilo que te aflige. Opa, esse é o momento. Esse é o momento do seu lidar com ele. A gente é em todo tempo instruído sobre oração, né? Eu venho do catolicismo e tudo é reza, né? Reza. E quando se fala em reza, vou rezar, vou pedir. É praticamente, você pode traduzir, vou rezar, vou pedir. Então a gente tem muito isso. De oração é petição. E na verdade não é. Oração é uma ferramenta que você tem para se relacionar com Deus. Eu gosto muito de algo que eu ouvi sobre Madre Teresa de Calcutá, que era uma mulher incrível, né? E Madre Teresa de Calcutá, parece que certa vez alguém perguntou para ela de que quando você ora, o que você pede para Deus? E ela falou: eu só escuto, eu não peço nada, eu só escuto. E o que ele fala? E ela falou a mesma coisa, ele só escuta. Ou seja, a oração ele é um lugar para você estar. Oração é um encontro com Deus. É um encontro com o Altíssimo. É um lugar que você vai ali, simplesmente ter com Ele, estar diante dEle. Se você vai pedir, ok, você pode pedir.
A Bíblia te dá respaldo para isso. A Bíblia te dá respaldo para tudo isso. Você pode sim pedir. Só que, mano, pensa como é chato uma pessoa que só pede, mano. Não é verdade? Não é chato. Só pede. Não é muito chato? Se você tem um amigo assim, em algum momento você vai, ainda mais nós, seres humanos, você vai se encher do cara. Agora você tem aquela pessoa que quer simplesmente conversar contigo, saber como que você está, sabe, se relacionar, dizer que, mano, gosto de você, cara. Nossa, mano, você é um cara que faz diferença pra mim, sabe? Então é isso, é o se relacionar. A gente foi instruído em todo o tempo nisso, de que é só pedir. Não. É um lugar para você fazer conhecido todas as coisas diante de Deus, né? Então a gente chega ali e a gente conversa, e a gente fica junto. Eu costumo dizer até que sim, ele está em todos os lugares, mas você atrai a atenção dele quando você ora, quando você entra em oração. Você atrai. Então ele está aqui. Só que quando você se curva, quando você se ajoelha, quando você busca, opa, ele vem para bem perto. Porque ele quer te ouvir, ele quer te atender, ele quer te abençoar, ele quer te renovar, ele quer fazer tanta coisa. Mas para isso só é necessário uma coisa, que você dê um passo. Que você se achegue a ele. Só isso. Às vezes as pessoas perguntam, por quê, né? Que eu faço isso? Eu faço isso porque nesse meio, que eu falo que até um meio maldito, não tem. Eu poderia apontar para vocês aí pelo menos uma dúzia de caras que vão para a igreja. E no fim, no meio onde eles estão, eles não representam nada. E aí eu vejo a forma que os caras entram e saem desse lugar, e aí eu lembro de Jesus falando sobre ser sal e luz. Falou assim, ó, você não dá sabor, você não salga, você é pisoteado. E eu vejo direto isso. Um monte de cara que é crente, você sabe que o cara vai pra igreja, não sei o quê. Só que, cara, não expressa nada. Então eu faço um pouco. Não, isso não me deixa em melhor posição do que ninguém, nada. Só que, cara, eu tenho pra mim que há mais de 2000 anos nós tivemos um chamado. Há mais de 2000 anos ele falou, ide por todo mundo, pregai o evangelho, anuncie o reino de Deus. E independente da forma como você vai receber, as palavras são boas. A Bíblia, cara, é algo maravilhoso, não é à toa que é o livro mais vendido no mundo há quanto tempo? E é isso. Eu vou encerrar. Só queria falar realmente por isso. Não estou passando por dias fáceis, estão bem difíceis. E por vezes, essa palavra, por exemplo, como eu compartilhei, tudo isso arregaça em mim. Né? Tudo isso me pega, me corta, me dilacera. Né? Por quê? Porque sim, por vezes eu passo por situações que eu me esqueço da onde ele está, do socorro bem presente que ele é. Quando Davi fala lá que porque te abates, ó minha alma, né? E em dado momento ele diz que espera em Deus, porque certamente eu louvarei. E a nossa vida é essa. Hoje não está legal, amanhã vai estar. Você pode ter certeza que amanhã vai estar. E tudo que você puder fazer para colaborar com isso, faça. Peça instrução, ajuda de Deus e viva, sabendo de que sim, Ele é o socorro bem presente na tribulação. Tamo junto, graça e paz a todos. Nice. Vou ver rapidinho aqui as questões que tem aqui, se tem alguma coisa... na verdade não, os caras estão... Aí, ó, legal, um aqui pelo menos colocou. Parabéns, em vários ensinamentos religiosos, a palavra de Deus, bênção. E isso aí foi o Sensei, esse cara é sensacional. Tudo bem, te admiro muito, raro um homem falar de Deus, cara, infelizmente. Mas eu creio que isso aí um dia vai mudar. Ó meu irmão Rocha. Ótimo, irmão, essas lives, como eu disse, você é luz, ajuda muitas pessoas. E é isso.
Eu tinha feito, gente, e eu parei uns dias, e aí eu recebi umas pessoas perguntando, e aí, não vai ter mais, não vai falar? E aí por isso, cara, por isso. Eu acredito que isso aqui é algo que me ajuda muito, 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 e pode te ajudar. Se você levar simplesmente como algo motivacional, pode ser. Mas tem muita coisa que foge do nosso controle. Porque como eu falei, isso aqui é uma palavra viva. Isso aqui é uma palavra viva. Eu lembro de até mesmo de um vídeo, nada a ver, porque eu sou assim dessas loucuras. Então eu tô num vídeo sobre treino, sobre palavra, coisa, e eu cito algo bíblico e aí teve um cara que eu lembro dele ter comentado, ele falou, cara, quando você falou um negócio da Bíblia, mano, eu me arrepiei todo. Falei, filhão, eu sei o que é isso aí. Isso é o Espírito Santo de Deus querendo falar contigo, certo? Então é isso, vamos aproveitar o tempo. Eu estou usando da minha influência, estou usando daquilo que eu tenho, do pouco que eu tenho. Eu estou até pensando já no próximo tema, e aí eu pensei num algo tão legal, que é o que eu vivo, que é nada é tão pouco que não possa ser compartilhado. Então vamos ver, se daqui para lá a gente consegue basear nisso aí, a gente nessa ideia. Me perdoem mais uma vez, sucinto eu não fui, porque é muito difícil, quando eu começo a falar, acabou, né, mano? Quando eu começo a falar, acabou. Mas é isso aí. Obrigado a todos que estiveram presentes. Que Deus abençoe a todos. Eu vou subir esse vídeo também no Facebook e também mais tarde no meu canal no YouTube. Certo? A minha intenção é simplesmente essa. A Bíblia nos diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Inclusive, antes disso, ele fala assim, do que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, quando eu olho aqui para centenas de milhares de seguidores que eu tenho, eu falo, Deus, se a tua palavra alcançar glorificado seja o teu nome por isso. Nós! Fui!